Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 388. As consequências de uma ação. Que porra foi essa? Maria gritou em choque com a conexão. Ela liberou algum tipo de energia da boca. Maria disse enquanto começava a analisá-lo com calma. Mesmo que Nero não tivesse destruído a cúpula, ela notou que a cúpula havia se deformado em alguns lugares como se uma parte superficial do gelo tivesse evaporado da existência. Para um jovem vampiro ser capaz de danificar esse gelo, isso é bastante impressionante. Todas as donzelas sabiam o quão duro era o gelo de seu mestre. Ele ainda não estava no nível de Scatashi, mas definitivamente estava em 2º lugar junto com Ruby. PFFT. Victor riu divertido. Como esperado, ela realmente se transformou em algo especial. Ele conhecia esse poder, e era de fato semelhante ao poder de Anderson. Quando os lobisomens lutam, eles se revestem com um tipo de energia que eleva seu físico a níveis absurdos. Victor lembrou-se das lições que recebeu de Scatashi. Essa foi uma das razões pelas quais Scatashi sempre enfatizou a importância do físico para Victor. Em termos de jogo, os vampiros eram como magos que exerciam magia poderosa, considerando que os lobisomens eram lutadores que tinham um físico aterrorizante. Por causa disso, Scatashi tinha uma técnica que usava o poder desperto do vampiro em seu próprio corpo. Essencialmente, esta era uma técnica de baixa qualidade em comparação com lobisomens. Afinal, eles poderiam fazê-lo naturalmente. E ao contrário dos nobres vampiros comuns, eles não se machucam internamente com esse poder como Scatashi, e Natasha inicialmente se machucou com seus poderes. Scatashi, ao usar sua defesa de gelo, essencialmente estava congelando uma parte de seus órgãos, mas devido à velocidade de regeneração dos vampiros, ela poderia abusar dela. Mas ainda não era eficiente. O mesmo se aplicava ao caso de Natasha quando ela usou raios por muito tempo em seu corpo. Essa fraqueza foi, essencialmente eliminada quando Scatashi e Natasha começaram a beber o sangue de Victor. O poder azul ao redor do corpo dela diminuiu bastante. Mas, quando Victor pensou nisso, logo viu o poder ao redor dela ficando mais forte. E, parece que a regeneração do vampiro afeta isso também. Victor analisou Nero, notou que o humor dele estava irritado, e ela estava rosnando levemente. 1% da parte de lobo que permanece no corpo de Nero afetou mais do que o esperado, não apenas seu físico, mas seu humor e habilidades básicas de vampiro essencialmente sofreram mutações. Victor podia ver facilmente que na luta que Nero teve alguns segundos atrás, houve momentos em que ela agiu por puro instinto animal. Seus sentidos eram muito mais aguçados do que um vampiro nobre normal. Guerreira nata. Scatashi vai amá-la. Victor riu levemente. Irritado filho da puta, esse seu cá comeram um megafone? Ela cuspiu no chão com raiva, ainda sentia uma leve dor no ouvido, mas depois de alguns segundos aquela dor desapareceu como se não existisse. Quem é você, garota? Nero olhou um pouco para cima e viu um yokai completamente de pele escura. Ele tinha 2 asas nas costas, várias tatuagens estranhas e uma longa barba no rosto. O que você quer em nossa aldeia? O ogre. Nero não respondeu, pois ficou surpresa com quem estava na frente dela. Ogros eram diferentes dos yokai normais que ela estava lutando, pois eram muito mais fortes e ameaçadores, enquanto seus ataques podiam devastar e praticamente rasgar seu corpo. Ela olhou para o lado e também viu outros ogros se aproximando. O sorriso do Oni cresceu ao notar o medo da garota à sua frente. Eu vou me divertir com você. O ogro parou de falar quando a aparência de Nero começou a se distorcer, e um homem alto apareceu atrás dela. O homem não tinha feições, era uma escuridão completa com listras vermelhas como se fosse sangue, e as únicas coisas visíveis eram seus olhos vermelhos sangue e seu grande sorriso, afiado. Vê você. Ele engoliu em seco com o olhar deste ser e podia sentir claramente a lâmina gelada da morte em seu pescoço quando ele olhou para este ser. Este ser tocou a menina no ombro. Calma, são apenas 3 ogros, isso não deve ser um problema para o atual você. Você não é mais uma garota indefesa que não tinha poder na frente de um ogro. Logo a imagem daquele ser desapareceu, lentamente como se não existisse em primeiro lugar. O que aconteceu? Ele não perguntou a ninguém em particular, ela ainda está presa em seu estado passado. Bruna comentou, você também era assim quando mudou. Leva tempo para se acostumar com a mudança repentina, Victor falou com um pequeno sorriso enquanto acariciava a cabeça de Eve, que estava ao lado dele. Roxane olhou para Eve, com um olhar ligeiramente ciumento.
Ao entender esse fato, Victor não culpou Nero por congelar, afinal, seu antigo eu não conseguia nem imaginar enfrentar um ogro. Victor entendeu. Mas isso não significava que ele aprovasse. Como minha filha, ela deve ter a coragem de enfrentar todos com um sorriso no rosto. Claro, Victor não esquecerá a sabedoria de escolher seus inimigos com sabedoria. O ponto é que era. Ele queria que Nero fosse corajosa, determinada e esquecesse seu passado onde ela sempre teria que se esconder. Você não é mais a presa, minha filha. O sorriso de Victor se alargou e ficou distorcido. Você é o caçador. Os olhos de Nero se acalmaram ainda mais quando seus músculos tensos começaram a relaxar, e lentamente um sorriso muito parecido com o de Victor começou a aparecer em seu rosto. Mostra a eles o poder de Nero Alucard. A filha do Conde Alucard, sim, pai. O yokai ficou confuso com o que a garota disse de repente. Mas ele não teve que pensar em mais nada quando sentiu uma sensação sinistra emanando do corpo da garota. Não houve uma explosão de poder, não houve um surto de poder, mas algo mudou. Nero deu um passo à frente e de repente apareceu atrás do ogro. Uá! Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, seu corpo começou a mostrar marcas de corte, e ele começou a desmoronar em uma pilha de carne. O yokai olhou para Nero e viu que as duas mãos da garota haviam se transformado em uma espécie de garras de lobo. Sua mão inteira mudou para as garras que os lobisomens usavam quando estavam totalmente transformados. Nero olhou para o Onis, e seu sorriso se alargou ainda mais. Fudidos. Um grito semelhante a um rugido ressoou pelo lugar. E aquele rugido sacudiu o corpo do yokai ao redor. Ela baixou o centro de gravidade e, por instinto ou por ação inconsciente, assumiu a posição de uma fera prestes a atacar. Uma faixa vermelha de luz parecia sair de seu olho esquerdo quando seu cabelo começou a flutuar descontroladamente, e as veias em seus olhos eram bastante visíveis. O poder azul em seu corpo lentamente começou a ficar mais forte, e suas pernas, em algum momento, mudaram para as pernas de uma fera. Você é minha presa. Só minha. Como uma fera correndo por sua comida, ela disparou em direção a eles, e uma carnificina sangrenta se seguiu. Ah! Mate essa garota. Mate este monstro. Que grosseria chamar minha filha de monstro. Victor estreitou os olhos para aquele yokai. Mestre, isso é? Roberta questionou. Entendendo o que ela queria saber, Victor respondeu à pergunta não dita. Errado. Isso é apenas a metamorfose do vampiro. Estou surpreso que ela possa usar isso sem treinamento. Victor percebeu que não era a mudança de forma do lobisomem que ele testemunhou durante sua luta com Anderson, e essa mudança de forma parecia essencialmente diferente de Anderson. Nero usou inconscientemente a metamorfose de vampiros e criou duas garras de lobisomem em seus braços e pernas. Ela estava essencialmente imitando instintivamente como um lobisomem lutava com seus poderes de vampiro. A mudança de forma em si era uma técnica muito avançada, e as únicas pessoas que Victor conhecia que eram capazes de usá-la eram Nastasia, Vlad e a própria Skatashi. Vlad, sendo mais proficiente nisso, pois ele poderia literalmente mudar sua aparência para uma pessoa completamente diferente em segundos. Victor também poderia usar metamorfose, mas para ele usar isso, ele deve usar seu poder de sangue como um gatilho para trazer uma alma que ele absorveu. Não é como se ele tivesse dominado essa técnica como as mencionadas acima. Com isso, posso ter certeza que todas as habilidades dela relacionadas ao aspecto físico sofreram pequenas mudanças em relação a um nobre vampiro normal. O instinto de um lobisomem é muito forte, hein? Victor abriu os olhos ligeiramente em choque. Quando Nero mordeu a cabeça de um yokai e arrancou com a boca, logo, duas asas de morcego apareceram atrás dela, e ela voou em direção ao pássaro yokai que estava vindo. Apóstrofo. Ela pode mudar tão facilmente. As garras de Nero começaram a brilhar fracamente, e ela atacou o ar. Logo 3 listras em forma de garra voaram em direção ao yokai, e a maioria deles teve seus corpos cortados em 3 partes. Isso é estranho. É como se eu estivesse testemunhando uma verdadeira luta híbrida. Maria não pode deixar de comentar. Esse poder azul, eu me pergunto qual é a propriedade dele. Bruna parecia bastante curiosa. E Victor concordou com a cabeça. Mesmo sabendo que eram apenas os poderes do vampiro agindo sob a influência de 1% dos genes do lobisomem, com a forma como ela lutava, para pessoas que não tinham a informação correta, eles provavelmente acreditariam que estavam encontrando um verdadeiro híbrido.
Ela realmente tem muito potencial. Victor abriu um sorriso satisfeito. Mestre, o que devemos fazer sobre isso? Uma bruxa comentou enquanto olhava para a mulher sentada em uma cadeira de escritório muito confortável. Selena olhou para seu subordinado, ou precisamente falando seu discípulo, e a viu segurando um relatório. Seu discípulo entregou o documento para Selena. Quando Selena pegou o documento, ela abriu e leu. Ou especificamente falando, ela deixou as imagens contarem o que aconteceu. Como se fosse uma televisão ou um vídeo, as imagens do documento começaram a mostrar uma reportagem para Selena. Selena estreitou os olhos ligeiramente quando viu o relatório. Quantas bruxas? Quantas bruxas ele matou? Todos aqueles relacionados ao incidente da filha do rei vampiro. Todos aqueles que ficaram muito gananciosos sobre aquele incidente. Metade dos sobrenaturais japoneses. Humanos, yokai, bruxas, lobisomens, vampiros, até mesmo um deus. Selena rapidamente voltou a ler o relatório, e quando viu o relato da luta de Skatashi com Inari, ela não pôde deixar de dizer, isso é um maldito genocídio. A discípula não disse nada, mas concordou internamente com os pensamentos de seu mestre. Um momento de silêncio caiu na sala, e enquanto Selena estava vendo o relatório, ela ouviu, o que devemos fazer? Essa atitude não deve ficar impune. Ele matou nossas irmãs. Ela falou em tom neutro. Um tom que não continha nenhuma emoção, nenhuma simpatia. As bruxas eram consideradas irmãs umas das outras, mas isso era tudo. Por causa da lei da rainha das bruxas, a lei de que uma bruxa só pode ser julgada pelas leis das bruxas. Ela não se importava particularmente com nenhuma bruxa além do seu mestre, e isso era senso comum para todas as bruxas. Eles podem parecer ligados, mas na primeira oportunidade que eles têm para ganhar vantagem sobre uma de suas irmãs, eles imediatamente tiram tudo dessa irmã. Eles viviam em uma sociedade muito competitiva e gananciosa. E tudo isso foi impulsionado pela curiosidade da magia. Afinal, se uma bruxa inventasse uma nova magia, ela teria todo o apoio do governo que era formado pela rainha das bruxas e suas filhas. Por isso, pode-se dizer que o discípulo de Selena é um vencedor. Como discípula de uma das filhas da rainha das bruxas, seu futuro estava garantido, e ela podia sentar-se tranquilamente em uma sala enquanto pesquisava sem medo de ter sua pesquisa roubada por suas queridas irmãs. A situação não é tão simples quanto você pensa que é. Selena suspirou e se recostou em sua confortável cadeira. O que você quer dizer? No relatório, está bastante claro que Opis estava sendo perseguida e, possivelmente, ela pode ter sido ferida. Se você levar isso em conta, o Conde Alucard tem uma razão para fazer o que fez. E no mundo sobrenatural, tudo que você precisa é de uma boa razão. A discípula ficou em silêncio, pois sabia que o que seu mestre estava dizendo era verdade. No mundo sobrenatural, você precisava de uma razão, e uma pessoa forte por trás disso, para os seres sobrenaturais fazerem o que quisessem. Mas é claro que, se forem longe demais, existem organizações que foram feitas especificamente para caçar esses seres. Organizações muito semelhantes à Inquisição, mas controladas pelo ser dono da prisão do limbo. E para piorar toda a situação, o alvo desta vez era a filha do rei vampiro, a filha mais nova que é praticamente um bebê da perspectiva deles. A discípula abriu os olhos quando entendeu o que seu mestre estava dizendo. Se foi o rei vampiro que lidou com essa situação. Ela falou. E Selena continuou, o Japão não existiria mais. Quanto aos deuses e toda a sua população, provavelmente os únicos sobreviventes seriam os deuses primordiais. Os vampiros não eram uma das raças mais poderosas à toa. O que era terrível sobre Vlad não era seu exército de vampiros. Foram as conexões dele. Conexões que ele fez ao longo dos milhares de anos de sua existência. Rumores diziam que ele era muito próximo do dono da prisão Limbo, e havia até uma porta permanente para a prisão em seu reino. Às vezes, os seres sobrenaturais viam Shiva e Vlad conversando como se fossem velhos amigos. Ter um deus da destruição e o dono do Limbo como inimigo era um grande não para a maioria dos seres. Embora o próprio exército de Vlad não fosse fraco, ele, junto com as 3 conhecidas casas de condes de vampiros, e o novo conde de vampiros, que era um monstro por direito próprio, pintou um quadro bastante desastroso para aqueles que vão contra eles. E seu exército pessoal composto de vampiros mais velhos, e mais importante, a própria força de Vlad como progenitor de vampiros,
Ele era um inimigo, bastante problemático para se ter contra você. É isso que os seres sobrenaturais pensariam? Claro que não, mas essa será a desculpa deles para encobrir os vampiros. Um mal menor para evitar um mal ainda maior, hein? Correto. Selena assentiu enquanto parecia pensar um pouco e então disse, de certa forma, foi bom que o Conde Alucard tenha lidado com isso pessoalmente. De fato. De qualquer forma, mesmo que ocorra um possível pedido de desculpas, devemos mostrar nossa insatisfação com esse ato. O que você vai fazer? Eu? Selena olhou para sua discípula incrédula. Eu não vou fazer nada. Os responsáveis por esses tipos de incidentes são minha mãe e minha irmã mais nova. Eu não quero mais trabalho em minhas mãos. Ela abriu um sorriso divertido. A discípula sentiu vontade de suspirar ao ver o sorriso de seu mestre. Ela não sabia o que havia acontecido, mas desde que voltou de Nightingale, parecia muito feliz e bastante livre. Minha rainha, o que devemos fazer? Uma mulher com longos cabelos negros, um chapéu de bruxa e um vestido preto disse. Ela parecia uma bruxa direto de uma festa gótica. Tudo nela era preto, até mesmo seu cajado, mas havia uma coisa que se destacava nela, seu longo decote em seu vestido preto e sua pele ridiculamente pálida, quase como papel. Ela parecia um fantasma. O sangue de nossas irmãs foi derramado. Seja qual for a razão, o Conde Alucard deve responder por seus crimes. Chame-o para uma audiência, minha filha. A rainha falou enquanto olhava para sua terceira filha, Alice Moriarty. Sim, minha rainha, minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 389, Visitando um Deus. Uma garota de cabelos brancos com as mãos e pernas transformadas em algum tipo de fera estava parada no meio de seres de vários tamanhos e formas diferentes. O sangue escorria dos corpos desses seres, e ela estava respirando pesadamente. Suas garras estavam encharcadas de sangue e as asas de morcego atrás dela estavam, visivelmente tremendo. Ela estava claramente muito cansada. Ao redor da garota, apenas destruição podia ser vista. Todas as estruturas em algum momento foram destruídas pelos ataques de energia que ela desencadeou de tempos em tempos. Hugo. As asas atrás dela começaram a desaparecer, junto com as garras em suas mãos e pés, e ela caiu de joelhos. Seu corpo estava extremamente dolorido, era como se ela não estivesse acostumada a usar certos músculos, sem falar no cansaço mental que estava sentindo. Ela usou seu poder demais, e de forma imprudente, e por causa disso, seu corpo estava sentindo o preço de usar seu poder assim. Mas antes que seu corpo pudesse cair no chão, ela sentiu as mãos dele agarrando-a firmemente. A garota nem lutou, ela instintivamente já sabia quem era a pessoa, e ao sentir sua presença, ela só ficou mais relaxada. Bom trabalho, minha filha. Victor riu levemente enquanto pegava Nero como uma criança. Nero se sentiu estranha quando ouviu o que Victor disse. Era uma sensação muito doce que ela não estava acostumada, mas definitivamente não era uma sensação ruim. Nero passou os braços em volta do pescoço de Victor, e inclinou o corpo dela contra ele, descansando a cabeça em seu ombro. Deixe-me descansar um pouco. Ela lentamente fechou os olhos. Ela só precisava de alguns minutos de descanso para seu corpo se recuperar completamente. Ah? E aqui estava eu pensando em oferecer meu sangue para você. Mas se você quiser descansar normalmente, tudo bem. Ele riu enquanto acariciava a cabeça da garota. Ela abriu os olhos vermelhos que brilhavam levemente. Ela olhou para o pescoço de Victor e engoliu em seco. Gole. Ela sentiu a garganta a coçar novamente, mas não foi como o que aconteceu na luta. Esta foi uma coceira que veio com uma sensação de sede profunda. Um sentimento que ela sabia que seria realizado se bebesse o sangue de seu pai, mas ela estava bastante relutante em fazê-lo. Seu sangue era como uma droga, e ela sentiu que deveria tomar cuidado para não ficar viciada. Mesmo que ela tentasse apenas uma vez, ela já sentia falta de beber seu sangue. Mas, como todos os seres que eram viciados, ela não conseguia segurar seu desejo por muito tempo. Ela levou a boca até o pescoço dele, e lambeu um pouco, e só com aquele gesto, ela sentiu um choque percorrendo todo o seu corpo. Era uma sensação muito viciante. Parece que você quer no final, minha filha. Se cala a boca. Ela enterrou o rosto em seu pescoço. Isso está errado. Eu não deveria estar bebendo seu sangue do seu pescoço. Por quê? Só os amantes fazem isso. Isso está certo.
Você não entende a cultura vampira. Entendo. Victor lembrou-se das irmãs Scarlet explicando-lhe um pouco no passado, mas eu ignorei, não me influencia em nada. Ele nasceu humano, e enquanto ele é um vampiro agora, ele não necessariamente tem que seguir sua cultura. E no final de tudo, ele era um progenitor, e junto com sua personalidade para fazer o que quisesse, junto com seu sangue conduzindo sua natureza de rei que deve seguir seu caminho. Ele geralmente ignorava quaisquer normas culturais. Ele aprenderia sobre isso e tentaria entender o porquê, mas fora isso, ele só achou eficiente saber sobre isso. Porque entender a cultura significava entender os seres que dela participavam. Embora houvesse culturas como o Festival de Pau no Japão que ele realmente não entendia. Ok, era um festival de fertilidade, mas... que porra é essa? Nero ficou sem palavras quando ouviu o que Victor disse. E não é você. É o pai, Hugo. Nero visivelmente estremeceu ao ouvir o que Victor disse. Ela ainda não estava acostumada, mas não negaria chamá-la de pai, afinal, ele já fez muito mais do que qualquer outra pessoa fez nela. Vida inteira. Ok. Pai. Bom. Victor assentiu várias vezes com satisfação. Ele deu um tapinha nas costas de Nero e disse, volte para o que você estava fazendo. Nero não se conteve por muito tempo. Ela lambeu um pouco o pescoço do pai e depois mordeu o pescoço dele. Gole. Quando ela provou o gosto divino de seu sangue, seus olhos se arregalaram, e ela apertou os braços ao redor de seu pescoço, e envolveu as pernas em seu peito. Ela parecia um koala agora que não iria a lugar nenhum. Bem, isso é uma bagunça, não é? Victor ouviu a voz de um homem, e olhou para trás, e logo, viu Shinji, Gintoki e todas as suas empregadas, exceto Kaguya. Todas as suas criadas estavam a alguma distância de Gintoki, apenas Roxane não. Isso me traz lembranças, comentou Bruna. De fato. Eve, Maria e Roberta não puderam deixar de concordar. Victor continuou observando o grupo, até que algo aconteceu. Do nada, Roxane escorregou e caiu com a cabeça no chão. Todas as pessoas olhavam para ela sem saber como reagir. Como ela saiu do nada. E com seu físico, ela deveria ter se reposicionado facilmente, mas em vez disso, ela caiu como uma banana podre. Definitivamente havia algo sobrenatural em ação aqui, e eles não podiam deixar de olhar para o Gintoki. Eca. Ela se levantou do chão e esfregou um pouco o rosto, e então voltou seu olhar para o Gintoki. Gintoki começou a suar quando viu o olhar da donzela, e seus dentes extremamente afiados também não ajudaram muito. Ela era assustadora. O que? Ele jogou inocente. É uma má ideia andar ao seu redor. Hugh, não é minha culpa, ok? Eu não tenho controle sobre isso. Ele sabia que era culpa de seu estranho poder, mas não podia fazer nada sobre isso. Agora você entende por que nos afastamos dele. Sim, Roxane, apesar de ter sido avisada sobre isso, ignorou completamente. Ela era uma árvore do mundo. Ela deveria ser imune a essas coisas. Afinal, ela era como uma parte da natureza. Roxane rapidamente se afastou de Gintoki e ficou mais perto de Roberta. Hugh, eu não me sinto bem com essa visão. É muito comum as mulheres se afastarem de você? Sim. Quando eu saio, coisas estranhas tendem a acontecer com a mulher, saltos quebrados, garçom que perde o controle e derrama bebidas nela, etc. Shinji e Victor olharam para o Gintoki com olhos de pena. O pobre coitado era realmente azarado. Mestre, terminei. Todos os nobres vampiros japoneses, e seus pergaminhos contendo as técnicas de Yuki foram adquiridos. O sorriso de Victor cresceu quando ouviu o que Kaguya disse. Bom trabalho, minha empregada. Isso não foi nada. Victor sorriu ainda mais quando ouviu a voz orgulhosa de Kaguya. Vou visitar o templo. Sim, mestre. Victor olhou um pouco para a bagunça. Ele ignorou completamente a pequena sanguessuga em seu pescoço. Vendo a enorme quantidade de sangue, ele pensou que seria um desperdício. Ele levantou a palma da mão um pouco, e seus olhos começaram a brilhar. E então ocorreu uma visão que surpreendeu Shinji e Gintoki. O sangue de todos os seres mortos ao redor deles começou a flutuar como se desafiasse a gravidade. Gota a gota eles subiram em direção aos céus. Que diabos? Shinji não podia acreditar no que estava vendo. Venha até mim. Como se por uma ordem divina, todo o sangue dos seres da aldeia começou a voar para a mão de Victor. Em um ritmo extremamente rápido, todo o sangue na área começou a se acumular em um ponto.
E no tempo de 10 segundos, todo o sangue na área desapareceu, até o sangue das roupas de Nero e dos cadáveres, tudo estava limpo. A única coisa que podia ser vista ao redor eram corpos mortos no chão. Todos os vampiros podem fazer isso. Gintoki sentiu um leve pavor ao imaginar vampiros controlando o sangue. Claro que não, nosso mestre é especial. Quem respondeu foi Roberta. Ela se sentiu um pouco ofendida quando Gintoki comparou seu mestre com os outros. De fato. Ele é nosso Deus. Os olhos de Bruna brilharam levemente vermelho sangue. Gintoki se sentiu constrangido ao ver o fanatismo das empregadas. Embora apenas Bruna e Roberta fossem mais intensas, não era como se todas as empregadas não tivessem algo semelhante dentro de si. Especialmente para Maria e Eva. Nero neste momento parou de beber o sangue de seu pai, e lambeu um pouco seu pescoço, um gesto instintivo que os vampiros tinham. E quando ela o fez, o pequeno buraco da presa no pescoço de Victor se fechou. Ela sentiu com satisfação e se virou, então ela olhou para a esfera de sangue na mão de Victor, com olhos curiosos. Ela podia sentir muito sangue comprimido naquele orbe, era como um doce feito de milhares de corpos. Aquele orbe tinha uma energia muito sedutora. Mas, apesar de pensar nisso, ela não sentiu vontade de ter esse orbe. O sangue de seu pai era suficiente. Roxane, o que você acha? Por causa de sua conexão, eles realmente não precisavam de muitas palavras para se comunicar. Victor poderia transmitir sua intenção a Roxane, e a mulher poderia fazer o mesmo. Eu não recomendo dar isso para Nero. Ela acabou de acordar como uma vampira, e não está acostumada a beber o sangue de outros seres. Tudo com que ela entrou em contato até agora foi o seu sangue divinamente delicioso. Se ela comer isso, bem, ela vai vomitar. Todas as empregadas assentiram quando ouviram o que Roxane disse. O sangue do mestre é muito delicioso, outro sangue tem gosto de lixo em comparação. Eve foi quem falou, ela era bem selvagem quando se tratava de Victor. As empregadas assentiram novamente. Victor deu um sorriso irônico e olhou para Roxane. E sobre você? Eu não preciso mais. Por quê? Bem, estamos conectados, certo? Ela exibiu um pequeno sorriso, enquanto falava internamente. Meu corpo principal está dentro de você, mestre, e há literalmente um mar de sangue em seu corpo, um mar que você aumentou ao me dar esse fruto. Eu não vou negar isso. Ela riu levemente. Gintoki e Shinji se sentiram estranhos quando os dois pararam de falar, mas devido às demonstrações anteriores, eles puderam entender que estavam falando, através de algum tipo de telepatia. É algo muito importante que ele não pode dizer em voz alta. Gintoki e Shinji pensaram. Bem, neste caso. Victor abriu a boca e engoliu o orbe de sangue. Dentro de Victor, o ser dentro de Victor que estava vendo o mar de sangue se diluindo levemente enquanto era absorvido pela árvore. Se ele continuar nesse ritmo, eventualmente ele ganhará algum tipo de habilidade. Ele falou em voz alta para si mesmo. Como não tinha muito o que fazer, estava pesquisando os efeitos que aquela árvore teria no corpo de Victor. Não há chance de que esta árvore seja simples, afinal, é uma árvore do mundo, algo deve acontecer. Se eu pudesse passar por essa barreira. Neste ponto ele parou de falar e olhou para cima. Bem, merda. Essa foi a única coisa que ele conseguiu dizer quando viu uma corrente de sangue caindo em sua direção. Terminando de engolir o orbe de sangue, Victor teve flashes de várias memórias diferentes. Ele ignorou as memórias inúteis e se concentrou nas que ele queria conhecer. Entendo, a raposa sorrateira está escondida lá, hein? Os olhos de Victor brilharam levemente enquanto ele olhava para o templo. Nesse momento, Kaguya apareceu ao lado de Victor. Mestre, estou de volta. O que eu perdi? Kaguya falou enquanto olhava ao redor. Nada importante, apenas um massacre de sempre. Roxane que falou. Shinji e o Gintoki começaram a suar frio quando ouviram a frase, massacre de sempre. O que significava que isso era uma coisa recorrente. Esses psicopatas. Shinji e o Gintoki estavam realmente esperando que Victor ignorasse sua existência e os deixasse em paz. Ei, minha empregada, você veio em boa hora. Vamos visitar um deus. Por que não? Kaguya riu levemente. Vamos até eles. Victor começou a caminhar em direção ao templo, enquanto segurava Nero que não parecia ter nenhuma intenção de sair de seus braços. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 390.
Nero não quer se afastar de seu pai. Dentro do templo, um velho e outro homem de cabelos dourados com 9 caudas estavam sentados em silêncio enquanto bebiam chá. De repente, a orelha de raposa do homem de cabelos dourados se contraiu levemente. Ele parou de beber seu chá e olhou para a entrada do templo. Eles terminaram. Você tem certeza que não se importa de ter seu exército destruído? O velho falou com a raposa, seu tom de voz indicando muita insatisfação. Eles não são meus principais pontos fortes, e Yokai existirá enquanto os humanos existirem. Então, sim. Eu não me importo. A raposa de 9 caudas voltou a beber seu chá e perguntou, e você? Sentindo-se satisfeito com o que a raposa havia dito, o deus olhou para ele. Você não se importa que ele esteja vindo para este lugar? Ninguém pode entrar neste lugar sem minha permissão. Conde o monstro, não importa. Ele ainda é um ser da noite, e quando entrar em contato com o elemento divino dos deuses, ficará mais fraco. Então sim, eu não me importo. A raposa acabou de beber um pouco de chá e assentiu como se entendesse o pensamento do velho, mas na verdade, ele estava pensando em outra coisa. Eu não acho que ele seja apenas um vampiro comum. Ao contrário do deus na frente dele, ele fez uma pequena pesquisa sobre Alucard. E ele nem precisou fazer muito esforço para obter informações dele, já que ele era tão famoso quanto os Beatles quando apareceu pela primeira vez. Tudo supernatural conhecia o novo conde dos vampiros. Apenas deuses antiquados como o homem na frente dele não sabiam, afinal, eles não se importavam com seres abaixo de si mesmos. E ele considerava seres da noite assim, até os yokai eram considerados seres inferiores para ele. A raposa só estava falando com esse deus porque eles estavam trabalhando juntos há muito tempo. A raposa precisa da bênção que o deus pode lhe dar, e o deus precisa de seu exército para lidar com forças rivais. Neste caso, os rivais são qualquer coisa que o deus considere um inimigo. Esse tipo de acordo era bastante comum entre yokai e deuses, pois, apesar de tratar yokai como seres inferiores, os deuses sabiam o quanto eram úteis. Não é à toa que Tsukuyomi teve que lidar com o líder do clã Tengu apenas por causa dessa utilidade. Embora esse tipo de acordo venha diminuindo muito ao longo do tempo, tudo por causa do efeito de um yokai. Precisamente falando de uma raposa de 9 caudas. Otsuki Aruna, a mulher que está lentamente engolindo todos os yokai em seu exército. Deixando apenas alguns clãs que estão dispostos a trabalhar com os deuses. Os deuses até tentaram recrutar gentilmente Aruna para ser seu subordinado, mas a mulher apenas bufou e deu a eles o dedo do meio. O que causou muito desconforto para os deuses. Eles até tentaram fazer algo sobre essa mulher usando os próprios yokai, mas não foi até muitos anos depois que eles descobriram que isso estava apenas alimentando ainda mais o exército da mulher. Até que, no final, a mulher desafiou Genji, um homem que detinha o controle do maior exército yokai, e derrotou esse homem. Embora Inari tenha intervindo, a vitória foi definitivamente dela. Embora não fosse uma vitória que Aruna queria, era a vitória que ela precisava. Com isso, Genji se tornou parte do exército de Aruna e de todos os yokais sob ele também. A mulher tinha um exército como nunca visto antes no mundo sobrenatural do Japão. E ela não parecia estar satisfeita ainda. Quando ela voltou para casa para reorganizar seu exército, os informantes da raposa disseram que a mulher estava indo para qualquer clã menor e desafiando esses clãs a se tornarem seu subordinado. E como esperado, ela venceu todos eles se continuar assim. Ela realmente ganhará todos os yokai para sua bandeira. Quando esse feito for alcançado, essencialmente, ela unificará todos os yokai do Japão. Se esse dia chegar, eu me pergunto que tipo de mudanças ele terá em escala global. Yokai, definitivamente não são fracos. Suas técnicas ou que várias habilidades estranhas e complexas podem colocá-los no top 5 das grandes raças. Este top 5 sendo liderado por deuses, demônios, anjos, vampiros e lobisomens, com a bruxa logo atrás pela única razão de que eles são neutros em relação a tudo e, portanto, não são considerados um competidor, mas definitivamente não podem ser ignorados. Mas, em comparação com as raças mencionadas acima, yokai são muito dispersos e lutam por pequenas coisas. De certa forma, eles são semelhantes aos demônios, com a única diferença é que os demônios têm um número enormemente maior. Talvez com a liderança daquela mulher. A raça yokai não precisará mais pedir migalhas aos deuses. Não é como se a raposa não estivesse insatisfeita em cooperar com esse deus.
Ele só coopera porque precisa. A bênção da sorte do deus Ebisu é bastante útil com o que quer que ele esteja lidando. O único grande clã que resta para se tornar seu subordinado é o clã dos Oni, liderado por Shuten Douji. E o clã mais problemático, que também é um grande clã. O clã Urarion, seres enganosos que usam truques de ilusão para lutar, são especialmente problemáticos se você não tiver alguns meios de neutralizar suas ilusões. Porque não afeta apenas o alvo, mas até o terreno ao redor, e quando eles agem juntos, as coisas ficam mais complicadas. Treme, treme. Os pensamentos da raposa terminam quando ela sente o templo tremer levemente como se estivesse tendo um terremoto. Um terremoto? Errado. Aquele louco está perfurando a barreira que eu criei. Deus, Ebisu comentou com um pequeno suor frio no rosto. Boron, Boron. A cada soco que Victor dava na barreira, toda a montanha parecia tremer. Ele estava dando socos casuais, nem mesmo usando as técnicas de Skatashi, era tudo apenas sua força bruta. Puta merda, isso é ridículo. Jintoki estava segurando uma árvore. Você realmente vai comentar sobre isso agora depois do que essa garotinha fez? Shinji apontou para Nero, que em algum momento saiu dos braços de seu pai e começou a assistir seu pai socar o ar. Acontece que, quando tentaram entrar no templo, foram parados por uma espécie de parede invisível após algumas pequenas conversas entre si. O grupo entendeu que o deus não queria receber visitas. Então o que Victor fez? Victor é um bom cidadão que paga seus impostos e é elogiado por todos como um bom homem. Ele perfurou a barreira. Garotinha? Nero olhou para Shinji com um leve sentimento de irritação. Ela não gostava de ser chamada de menina, ela era pelo menos uma adolescente. Embora ela não se importasse de ser chamada de menininha pelo pai, mas isso e aquilo são casos diferentes. TSK filho da puta acha que pode se esconder de mim. Victor estalou a língua, irritado. Você está realmente soando como um vilão agora, mestre. Victor olhou para Kaguya com um pequeno choque. Desde quando eu sou o vilão? Shinji e o Jintoki querem muito comentar sobre isso, mas decidiram ficar quietos, a vida deles era preciosa. Quero dizer, cometer genocídio em massa não é algo que você seria visto sob uma boa luz. Kaguya respondeu levemente. Há rumores de que você é um monstro sem coração que sequestra garotinhas para seus desejos lascivos. Maria falou que ouviu de um yokai aleatório que ela interrogou. Claro, aquele yokai não estava mais vivo para contar a história. Culpado ou não, ninguém fala mal de seu mestre na frente dele. Que porra é essa? Quem espalhou isso? Eu não sei, é difícil saber de onde um boato se originou, mas... eu tenho uma leve sensação de que foram os homens que estavam com ciúmes de você, Maria continuou. Se você pensar sobre isso, até faz sentido, ele está cercado por mulheres bonitas. Roberta comentou. Tenho a leve sensação de que não foi por causa disso, mas por causa da aparência do mestre. Eve comentou em voz baixa. Ah! Roberta achou que isso era bem possível. Faz sentido. Roxane falou, mesmo sentindo um pouco de inveja da aparência de seu marido mestre companheiro por toda a eternidade. Papai é injustamente bonito, afinal. Nero comentou com um pouco de rubor no rosto. Todas as empregadas, e até mesmo Shinji e o Jintoki assentiram em uníssono. Que porra é essa? Todos os homens decidiram se tornar Apolo agora. Victor se lembrou da conversa que teve com Vlad, e quando ouviu falar de Apolo, teve uma leve sensação de que seria o inimigo de todos os deuses masculinos apenas pelo fato de existir. Mestre, você subestima o ego dos homens que se consideram bonitos, de certa forma, são piores que as mulheres. Kaguya comentou levemente. Embora seja mais comum encontrar esses tipos de pessoas do lado de vampiros e deuses, eles são uma das raças mais bonitas, afinal. Roberta comentou levemente. Lobisomens são muito musculosos para se preocupar com isso. Bruna falou. As bruxas são putas loucas que estão mais preocupadas com suas pesquisas grandiosas. Nero falou enquanto cuspia no chão. Linguagem. Eve falou enquanto olhava para Nero. Ok? Nero não sabia como responder a sua irmã mais velha. Membro do clã. Para ser honesta, sua posição atual no clã de seu pai era bastante confusa para ela. Ela era sua filha, mas Eve e Roxane também levaram o nome de seu pai, então elas são membros do clã ou suas irmãs?
Eve estava mais perto de ser uma filha para seu pai do que uma empregada comum. Roxane foi sua esposa por toda a eternidade, pelo menos é o que ela diz. Até o título de donzela era ambíguo aqui. Ela entendia muito bem que o relacionamento de seu pai com suas empregadas não era apenas o simples relacionamento mestre-servo que ele demonstrava com Shinji e Jintoki. A palavra empregada para ser apenas algo a dizer para pessoas que não estão cientes de seus relacionamentos com essas mulheres. Eka. Ela sentiu uma leve dor de cabeça quando pensou nisso, e ela fez algo que estava começando a se acostumar. Ela ignorou. Se o problema não puder ser resolvido imediatamente, simplesmente ignore-o e resolva-o mais tarde. Esse tipo de pensamento é muito melhor para sua sanidade. De qualquer forma, vamos pegar essa raposa logo. Preciso voltar para o território de Eleanor. Victor ignorou esse assunto por enquanto. Kagi e as empregadas vão voltar a treinar com os Katashi. Eka. Todos fizeram o mesmo som, em uníssono. E eles já podiam ouvir a risada estrondosa de Skatashi em seus ouvidos. Tenho uma leve sensação de que Skatashi vai nos treinar mais rigidamente agora. Afinal, ela descobriu sobre seus sentimentos. Porra! Todos falaram ao mesmo tempo. Oh, Nero vai treinar com Skatashi também. É. Ela olhou para o pai com um rosto chocado. Mas, pai, eu não quero. Ela se sentiu bastante relutante em se aproximar de Victor agora. Era um momento delicado para ela. Ela queria estar perto dele. Eka. Victor sentiu uma leve pontada no peito, pensou muito sobre a situação de Nero e percebeu que estava apressando as coisas. Ela acabou de se transformar em uma vampira, sem mencionar que de repente ela se tornou sua filha. Sua vida mudou em 360 graus em comparação com antes. Devo dar-lhe tempo para se acostumar com essas mudanças. Claro, você vem comigo então. Milímetros. Nero assentiu e exibiu um pequeno e gentil sorriso. As empregadas olharam para Nero com um olhar que dizia, ela é muito sorrateira. Voltando ao assunto. Victor estica o corpo levemente e se posiciona em uma pose de artes marciais enquanto seu sorriso cresce um pouco. Vamos quebrar essa coisa. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho